Fala, meu camarada, tudo bem? Samuel aqui. Cara, toda sexta-feira eu abro para perguntas e respostas no Instagram da Sobre Barba. Só que stories é aquela coisa, né? Nem sempre dá tempo de responder direito em 15 segundos ou a resposta acaba ficando incompleta. Então eu peguei algumas das perguntas que eu achei mais legais das últimas semanas e botei tudo aqui nesse vídeo para responder com mais calma, com mais tempo. Vamos lá! Vou ajeitar a barba. E o que eu uso primeiro? Esfoliante e gel ou gel e depois esfoliante? Cara, sempre esfoliante primeiro, depois o gel. A função do esfoliante é você limpar a pele e tirar o acúmulo de células mortas. É legal você fazer isso antes de se barbear, porque com isso você também evita pelo encravado. Por isso, quando você for se barbear, aqui no pescoço, tirar um pouco aqui da parte da maçã do rosto, lava primeiro o rosto, passa um esfoliante, enxágua. E aí, uma dica é, na hora de você enxaguar, usa água quente, água morna, que com isso você também abre os poros e facilita na hora de barbear. E aí sim você usa o gel. Tem caído bastante pelo da minha barba. O que fazer? Cara, na verdade, cair pelo da barba é bem comum. Cair pelo da barba, do cabelo, a gente tem um ciclo de vida aí do cabelo que os pelos naturalmente caem. É muito natural, é muito esperado que eles caiam. E quando a gente está com a barba grande, a gente percebe isso mais, né? Às vezes eu estou trabalhando aqui, estou na frente do computador, quando eu olho meu teclado está cheio de pelo, porque eu paro para, enfim, ler alguma coisa, acabo ficando mexendo aqui um pouquinho, cai alguns pelos. Isso é normal. A gente tem uma queda natural de pelos e de cabelo todos os dias. Então não é para entrar em pânico se você vê pelo da barba caindo. Quanto maior, mais você vai ver. Agora fica atento com a quantidade que está caindo. Você está caindo um tanto que você está começando a ver falha na sua barba. Aí você pode estar tendo algum problema que é legal ir no dermatologista. Tem um vídeo aqui no canal mesmo que é falando justamente sobre isso, sobre a naturalidade do pelo da barba cair. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. Dá uma olhadinha lá que é bem bacana. Ou eu não estou sabendo usar o modelador ou ele não está fazendo efeito na minha barba. Cara, essa eu posso super te ajudar. É o seguinte, o modelador tem um efeito que eu chamo de efeito memória, que quanto mais você mantém o fio no lugar onde você quer, mais ele fica. O fator de fixação dele é regulado justamente para isso, para você modelar a sua barba de um jeito mais natural, sem deixar o pelo duro, ou pesado, ou engordurado. Por isso, tem um jeitinho de você usar que pode fazer toda a diferença. Seguinte, tem até vídeo que eu já mostrei isso daqui, tem alguns vídeos aí para trás e eu vou procurar o link, também vou deixar aqui em cima, também na descrição, mas vamos lá. Quando você pega um modelador aqui, ó, uma quantidade pequena, desse tanto aqui na mão mesmo, ele é um finalizador, você usa ele sempre por último, depois de lavar, de hidratar, enfim. Você esfrega o modelador aqui na ponta dos dedos, você vai ficar com os dedos assim, com um pouquinho de modelador, tá? E aí você começa a aplicar na barba onde você quer modelar, onde você quer controlar o volume. Esse movimento aqui, ó, você não passa só uma vez e acabou. Se você fizer isso, você só dá uma hidratadinha na barba e passou o produto aqui. Faz isso várias vezes. Vai repetindo esse movimento até você sentir que está controlando o volume. Cada passada de mão que você dá, você controla um pouco mais o volume da barba até ela ficar do jeito que você quer. Uma coisa que você pode fazer também é o seguinte, se você tem uma escova, vou sentar na cadeira com a perna cruzada, fica difícil. Se você tem uma escova, passa a escova também no lugar das mãos, se você não quiser. Ou depois que passou bastante a mão, você pode finalizar com a escova aqui. A escova vai dando esse direcionamento no fio. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, me manda aqui no comentário, me escreve, enfim, que eu tô aqui para ajudar. Agora, essa aqui, ó, toda semana não tem jeito. Começou perguntinha e resposta ali nos stories do Instagram, vem essa pergunta. Quando é que lança a do aroma de café? Cara, eu sei, tá todo mundo super ansioso, eu também tô mais ansioso do que todo mundo, porque é uma coisa que eu quero muito e que eu tô super empolgado. Tanto que eu vou fazer um café para responder ela, pera aí. Seguinte, cara, ó, primeiro, quem tá caindo de paraquedas e não sabe o que é o tal do aroma de café,
Todos os produtos que a gente lança aqui na Sobrebarba, eles são feitos a pedidos dos barbudos que usam Sobrebarba. Então é assim desde o começo, todo produto novo que é lançado, todo cheiro novo que é lançado, é sempre atendendo a pedidos. E esse foi um dos aromas mais pedidos até agora e é o que está dando mais trabalho de ser lançado. Já fiz até 2 vídeos aqui no canal falando desse passo a passo, de como que está essa criação, dos perrengues que a gente está passando até o lançamento e por que ele ainda não foi lançado. O lance é o seguinte, criar um aroma do zero, sem ser um desses que a gente pega numa prateleira de uma fábrica ou de uma casa de essências que já tem alguma coisa pronta e só usa nos nossos produtos, é muito mais complicado e é muito mais demorado. Por isso que do momento em que eu falo que a gente vai começar o desenvolvimento, vai começar a lançar até o lançamento, tem assim uma infinidade de passos aí a serem dados. A gente criou as primeiras amostras de aroma, já tem alguns meses, chegaram aqui para testar, eu testei alguns. As primeiras vezes não ficaram nada legais, eles estavam muito adocicados, eu não estava lembrando nada café. E aí isso voltou para a Casa de Essências, a Casa de Essências retrabalhou esses aromas, criou novos, mandaram os novos de novo e aí ficou maneiro. A gente está chamando sempre de aroma de café, né? Mas na verdade tem uma diferença aí, não é só café. Se a gente usasse só aroma de café, ia parecer que você jogou café na cara e isso não é legal. Ele é composto também por madeira, tabaco e couro. É mais uma cabana nas montanhas do que só café. E quando é que a gente lança os primeiros produtos com esse aroma? A resposta mais rápida é: eu ainda não sei. A gente está trabalhando muito para que isso seja o mais rápido possível. A última coisa que eu falei com o pessoal da fábrica, logo antes do final do ano agora, antes de todo mundo entrar em recesso, foi que a gente precisava fazer um último ajuste nos aromas. Eu sinto o cheiro que está maravilhoso no óleo, no shampoo, depois que eu aplico. Quando eu abro o frasco e boto aqui para sentir o cheiro, não estava sentindo cheiro de nada, ele estava sem explosão. E esse para mim é um defeito que precisa ser ajustado. Eu fico imaginando você, quando chegar aí o seu óleo, o seu shampoo, e você abrir o frasco e quiser sentir o cheiro, não sentir nada e só for sentir depois que usar. Eu acredito que agora, todo mundo voltando desse recesso de fim de ano, eu já receba de novo as próximas amostras e aí eu vou começar a testar de novo e aí provavelmente até o final do mês eu vou ter alguma novidade para passar. Os pentes de madeira podem ser lavados para tirar os resíduos dos produtos? Podem, mas assim, na real você não precisa lavar ele com frequência assim não. Você usar um pente de madeira depois de você usar balme ou de usar óleo, na verdade você está até ajudando o pente porque ele precisa ser também lubrificado com o tempo. E o óleo e o balme, eles penetram nas fibras da madeira e ajudam o pente a durar mais tempo também. Não é muito legal você lavar ele com água ou deixar ele num ambiente muito molhado. Enfim, em cima da pia molhada, esquece. Deixa ele sempre no lugar seco, ele sempre seco. Agora, ficou algum resíduo ali, você quer limpar o pente, tem uma coisa que você pode fazer. Pega o seu pente, uma escova de dente usada, velha, que você não está usando mais, de preferência com seda mais dura, e aí você limpa o pente aqui com a escova. Cara, só de você tirar o resto dos seus pelos aqui do pente e também qualquer sujeirinha que fica acumulada aqui mais no meio, pronto, já está mais do que limpo. E aí, depois de passar o seu óleo de barba de novo e pentear, você vai lubrificando aqui entre os dentes e dificilmente ele vai ficar com muito acúmulo aqui. Esse é o jeito mais fácil de você limpar. Evita deixar ele molhado. E aproveitando que o assunto é pente, tem outra aqui. Existe um jeito certo de pentear a barba? Eu posso forçá-la para baixo usando uma escova? Cara, pode. Existe um jeito certo de pentear a barba? Depende do que você está querendo. Se você quer dar mais volume para sua barba, você pode começar a pentear a barba de baixo para cima. Você vai pentear ela toda assim, ela vai ficar bem feia, toda para cima aqui. E aí depois que ela tiver desse jeito, você só dá uma ajeitadinha para baixo. Isso daqui dá mais volume, se a sua barba tem um volume menor. Se você quer controlar mais o volume, se ela já naturalmente é muito para fora, tem um volume muito grande, você não faz isso daqui de baixo para cima, vai direto de cima para baixo. Tem um outro jeito também de você prestar atenção para controlar mais o volume, é dar uma olhada em que sentido que o fio nasce. Se o sentido do fio da sua barba nasce aqui, ó, se ele nasce, por exemplo, mais na diagonal,
Se você penteia bem no sentido dele, a sua barba vai ter um volume mais controlado, ela vai ficar mais certinha. Opa, escova de dente ficou na minha mão. Você pode treinar sim o pelo a crescer mais para baixo se ele estiver crescendo mais para o lado, se tiver uma roda-moinho na sua barba. Com a escova isso é ótimo também. Só que leva tempo. Você passa a escova no sentido que você quer que o fio comece a nascer, você quer treinar o fio para aquele lado, e aí você escova várias vezes. Cara, isso daqui não é uma vez que você vai ter treinado o fio, não é em uma semana, não é em um mês. Isso é um trabalho constante que você vai ter, que bem aos poucos ele vai treinando sim a crescer para aquele lado. Vai com persistência que uma hora chega. Barba já crescendo há 30 dias, aparando só o bigode. Aparo as pontas ou deixo crescer mais? Olha, se a sua ideia é deixar a barba crescer mesmo, você não precisa também ficar esperando a barba crescer e chegar num tamanho gigantesco para você aparar as pontas. Você já pode aparar as pontas desde já. Pelo seguinte, os pelos da barba eles crescem em velocidades diferentes, então é bem comum um pelo ficar maior que o outro muito rápido. E aí esses pelos que crescem mais rápido que os outros, ou eles ficam espetados para fora, ou eles vão dando uma aparência de uma barba mais rala. Principalmente aqui no queixo, quando você começa a ter alguns fios só crescendo mais, sabe? Então é sempre bom você aparar. Principalmente a ponta desses pelos que estão crescendo mais rápido que os outros. Tem vídeo aqui também no canal falando só sobre isso, de quando você tem que aparar os pelos. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição, vai lá. Viajei e esqueci o balme e o shampoo. Shampoo comum ferra muito se usar poucos dias? Olha, se usar poucos dias, você está ali viajando, está sem shampoo de barba, você pode quebrar um galho usando o shampoo de bebê. E isso eu estou falando como um quebra-galho, porque o shampoo de bebê, a vantagem dele é que ele tem um pH mais fisiológico, mais parecido com o da pele, ele não irrita tanto a pele do rosto, ele também não resseca a pele do seu rosto como um shampoo comum, que tem tensoativos para tirar a gordura aqui do couro cabeludo. Mas ele também, por outro lado, não hidrata tanto quanto um shampoo de barba. Se você for pensar, um cabelo de bebê é super fininho, ele não precisa de uma hidratação tão pesada. Já o pelo da barba é bem mais grosso, é bem mais ressecado, ele precisa de uma hidratação muito mais potente. Então, pelo menos para não deixar a barba mais ressecada, um shampoo de bebê, um shampoo natural, shampoos livres de sulfato, veganos, quebram um galho sim e podem ajudar aí num dia que você viajar ou quando você tiver um período sem shampoo de barba para poder usar. E é isso, cara. Vídeo rapidinho aqui que eu peguei 8 perguntas que eu não consegui responder na última sexta-feira e que eu achei super legais e que merecem uma resposta com mais tempo, com mais calma. Se você também tem alguma dúvida, cara, manda aqui no comentário, vamos trocar uma ideia, tô sempre aqui respondendo. Se tiver ideia também para algum vídeo aqui no canal, me escreve aqui, vamos fazer esse canal junto. E aproveita que se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!